A defesa do deputado federal Alexandre Ramagem recorreu contra a decisão do Supremo Tribunal Federal e que limitou a decisão da Câmara e também suspendeu essa ação penal contra ele. E quando a gente olha para esse ponto, um dos acusados de participar dessa tentativa, inclusive de golpe de Estado, depois da eleição presidencial de 2022. Então a gente sabe que a semana está quase acabando, mas tem coisa para se apurar em Brasília. Bora falar com a repórter Ruth Moraes, do Portal R7, que está lá olhando para a gente conseguir fechar essa semana e justamente um caso importante como esse para entender o que o advogado está alegando nesse recurso. Ruth, boa noite para você. Boa noite para você, Algarte, e para todos que nos acompanham. Bom, a defesa pede que a ação penal também seja paralisada contra o deputado federal Alexandre Ramagem com relação ao crime de organização criminosa. Eles alegam que esse delito possui um caráter permanente e que isso já teria sido indicado pelo Supremo Tribunal Federal em decisões anteriores, como, por exemplo, na decretação da prisão preventiva e na definição do foro privilegiado. Atualmente, Ramagem é réu no Supremo Tribunal Federal por 3 crimes: tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Inicialmente, além desses crimes, ele também respondia por dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Mas, na semana passada, a turma suspendeu parcialmente o andamento desse processo com relação ao deputado e, especificamente, com relação a esses 2 crimes, por entender que eles teriam sido cometidos após a diplomação do parlamentar em 2022. Na ocasião, os ministros analisavam uma resolução aprovada pela maioria da Câmara dos Deputados que decretava que a suspensão total dessa ação penal, o que poderia beneficiar outros réus e outros denunciados, como o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a turma, por unanimidade, decidiu que a suspensão não se estende aos demais do processo e que só vale apenas para esses 2 crimes. Nesta semana, a Câmara recorreu desse entendimento do Supremo Tribunal Federal, alegando que a decisão violou o princípio da separação dos poderes. São diversos pedidos feitos nessa ação, assinada pelo presidente da Casa, deputado federal Hugo Mota. Entre elas, ele pede uma liminar para que o entendimento da Casa continue a valer. Ele pede ainda que essa ação ela seja remetida ao plenário para análise dos 11 ministros e não dos 5 da primeira turma. E, por fim, pede que seja decretado aqui a validade do entendimento formal da Câmara dos Deputados. É curioso ressaltar que nessa ação movida por Mota para recorrer do entendimento da primeira turma, ele deixa claro que o entendimento da Câmara é apenas com relação a Alexandre Ramagem. Ele não cita os demais réus, ele deixa claro em diversos momentos que é exclusivamente com relação ao parlamentar. Para a gente finalizar, o ministro Alexandre de Moraes, que relata essa ação da tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal, foi definido como relator desse recurso apresentado pela Câmara dos Deputados. Entre as possibilidades, ele pode não conhecer essa ação, indeferir liminarmente ou negar liminarmente, alegando que não existe a possibilidade de recurso com relação ao entendimento já proferido por parte da primeira turma. Mas, nesse caso, ainda caberia um recurso por parte da Câmara dos Deputados, pedindo que essa ação fosse remetida para a primeira turma novamente. Algarte, volto com você. Ruth, obrigado pelas informações. Bom final de semana. Vai trabalhar ou está de folga esse fim de semana? Tô de folga, e você? Tô de folga, vou dar uma descansada que a semana que vem já é plantão. Mas se pintar alguma coisa, manda um recado, a gente vai se falando. Deixa a turma que está aqui de plantão já acionada para essa movimentação em Brasília. Até mais, bom trabalho, bom descanso também.